Chegamos a mais uma sexta-feira desta semana e eu quero saudar você nessa sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. E vamos, portanto, seguir a nossa leitura e meditação no texto de Lucas e eu te convido a abrir no capítulo 7 do Evangelho de Lucas e nós vamos estar lendo a primeira história proposta para nós aí, portanto, seus primeiros 10 versículos. Mais uma vez, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, com a Bíblia diante de nós e o nosso coração voltado para o céu, leamos a palavra do Senhor. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Terminamos com o versículo 10 que diz: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus, um texto de milagre de Jesus em prol de alguém. Mas temos algumas características deste homem centurião, as quais, por que não dizer, inclusive chamaram a atenção de Jesus. Jesus se impressionou a ponto de voltar para a multidão e chamar a atenção do tamanho, da dimensão da fé de um homem, que nem judeu era. Isto significava muito, porque a nação de Israel tinha uma história com Deus, um Deus que operara milagres no decorrer da sua história. Eles tinham uma esperança que era da vinda, do aparecimento de um Messias e de um futuro ainda glorioso que estava profetizado para eles. Portanto, a nação de Israel não tinha por que não crer, no melhor dos sentidos. No entanto, alguém que não era dessa nação chamava atenção. Agora, o que eu encontrei deste homem foram duas lições. A primeira é que ele soube se humilhar. Veja que ele, não sendo judeu, ele soube respeitar Jesus como um judeu. E ele, quando enviou alguém a Jesus, ele enviou amigos seus que eram judeus. Esta é a primeira coisa que você encontra nessa história. Olha lá no versículo 3, ele diz que, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, então nem mesmo jovens, ou seja, ele prezou muito a nível de respeito para com a pessoa de Jesus e enviou alguns anciãos judeus para rogar a Jesus que viesse a curar o seu servo. E veja que estes anciãos logo trouxeram palavra muito positiva dele. Ele era uma pessoa de bem, uma pessoa que dava testemunho, que amava a nação judaica, né? Tinha trabalhado em favor desta nação, politicamente, com certeza, conseguindo o fato de construir a sinagoga deles. Portanto, alguém que humanamente para os judeus merecia, mas o que eu olho para a pessoa daquele centurião é que ele soube
respeitar, ele soube se colocar numa posição de humildade. E o interessante da posição de humildade é que ela naturalmente, ela exalta, ela honra aquele que recebe. Portanto, pela sua postura, Jesus foi honrado. E indiretamente, ou talvez diretamente, através de Jesus, o povo de Deus, amém? O povo judeu estava sendo honrado por aquela postura daquele centurião. Qual foi a segunda coisa que me chamou a atenção? A primeira foi a humildade dele. A colocação e a postura de humildade dele foi algo extraordinário, diferente, principalmente de alguém que tinha posição. A segunda coisa é que ele soube demonstrar a sua fé. Fé em quê, irmãos? O que ele teve fé? Somente que Jesus podia curar? Eu acho que a fé dele falou, a maneira que ele expressou, falou mais do que isso. Ele entendia, pelas suas palavras que ele enviou falar a Jesus, que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. E por que não dizer que ele cria que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas? Porque indiretamente, eu tiro isso por uma inferência deste texto, ele cria que Jesus era o Filho de Deus, era um enviado de Deus e que tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Definitivamente ele cria que Jesus tinha autoridade e assim, comando total sobre as enfermidades. Nós tiramos isso claramente das suas palavras, aquilo que eu quero chamar de a escola do centurião. A sua sabedoria, tanto na maneira de portar-se na humildade, como na maneira de demonstrar a sua fé, eu gostaria de chamar com minhas palavras de que ele aprendeu numa escola chamada a Escola da Autoridade. Por quê? Porque ele disse isso. Vamos lá comigo, voltando mais uma vez à nossa lembrança, este texto. Está aí, versículo 8. Ele disse, porque também eu, portanto, ele está se comparando neste sentido com Jesus, tá? Também eu sou homem sujeito à autoridade. Ora, ele não entendo que ele esteja dizendo que Jesus seja sujeito à autoridade, mas a escola da autoridade na vida daquele centurião fez ele aprender o que é ser sujeito, o que era estar debaixo de uma autoridade. Por isso ele soube ser humilde. A escola da vida da autoridade, nós aprendemos quando nós chegamos perto de alguém que tem autoridade, nós falamos de uma maneira honrosa. Nós nos tratamos de uma maneira humilde, que automaticamente honra aquela pessoa que detém a autoridade. Portanto, ele aqui neste versículo diz, ensina-nos, a mim e a você, de que quando nós somos sujeitos à autoridade, nós aprendemos algo muito importante para a nossa vida. E eu chamo a atenção disso hoje mais do que nunca, porque neste período da pós-modernidade, nós, como cultura ocidental, desprezamos a autoridade. Queremos retirá-la a todo custo da nossa sociedade. Queremos igualar todas as pessoas e retirar o conceito de autoridade. No entanto, a autoridade é um conceito bíblico, divino e uma linda e preciosa escola. Porque Deus é a autoridade no céu, os anjos, as criaturas, tudo que foi criado por Deus está debaixo da autoridade de Deus. O Senhor pôs na terra os pais, pôs na terra governos. Até em Romanos 13 diz a nós que nós fazemos bem em obedecer às autoridades instituídas, porque elas foram colocadas para o nosso bem, mesmo que nós olhemos e desprezemos, encontremos que pelo pecado e problemas sérios que está na cultura e na pecaminosidade das nações, de maneira geral,
A autoridade constituída, ela vem punir o mal e deixar as demais pessoas gozarem do bem da vida. Portanto, a questão da autoridade, biblicamente, não se encontra vazão para nós crentes que amamos a Deus desfazer dela. E neste texto eu quero com você encontrar que a autoridade em verdade pode ser uma escola muito preciosa e que nós estamos estragando, destruindo, e por isso estas gerações agora de jovens, adolescentes e crianças que estão sendo criadas sem este contexto da autoridade, estão sendo desrespeitosos, não têm valores, não sabem honrar a ninguém, e nós como pais, nós como professores nas escolas, nós como os ensinadores nas igrejas, nós como obreiros nas igrejas, nós como pessoas participantes da sociedade, nos trabalhos em geral, estamos colhendo um fruto que não é positivo para a sociedade. Mas aquele centurião disse que na escola da autoridade ele aprendeu, porque ele tinha sobre ele a autoridade. Portanto, quando ele foi falar a Jesus, ele o honrou, enviando anciãos da sua nação, e antes de Jesus entrar na sua casa, ele enviou outras pessoas, dizendo: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ora, alguém que fizera tal bem para a nação judaica, para a nação de Israel, alguém que com certeza tinha uma vida de bons frutos. Mas ele disse: eu não sou digno. Mas a segunda coisa que ele segue aí no versículo 8, ele diz, não só ele é sujeito à autoridade, mas ele diz: eu tenho soldados sob o meu poder, portanto, debaixo do meu poder, e esta foi a parte mais linda. Por quê? Porque ele diz, quando eu digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz, e ele faz. Ou seja, ele falou que a escola da autoridade faz com que, com uma palavra, com uma determinação, com uma diretriz, outras pessoas tenham direção, guiem e obedeçam, e a paz, e a cumprimento, e a todas as coisas funcionam, aleluia, porque ele tem a autoridade, ele está numa posição e exerce uma autoridade. E ele disse: eu conheço isso, porque é a escola que eu aprendi. Então ele diz com estas palavras, Jesus então fala somente uma palavra, aleluia, e o meu servo sarará. Com isto diretamente, ele está dizendo: eu sei que tu, ó Cristo, tens autoridade sobre a enfermidade, toda a hoste, toda a realidade humana obedece ao teu mandar, basta tu dizeres uma palavra. Se eu que sou homem, pecador, se eu que estou nessa escola da autoridade humana, das coisas terrenas, conheço a realidade de que me obedecem imediatamente, quanto mais o Senhor Criador, alguém que é Deus, aleluia, tem poder ouvindo de Deus. Eu não sei a compreensão, o tamanho, a grandeza da compreensão daquele homem, mas definitivamente ele entendia que Deus estava com Jesus, glória a Deus, e que ele tinha, portanto, autoridade sobre toda esta realidade. E que lição foi essa para nós? Que lição, que lindeza que Jesus, que eu sempre digo que quando Jesus vê uma pessoa como essa, ele põe um sorriso no rosto. Quando nós temos uma fé genuína como essa, aleluia, o Senhor se alegra, glória a Deus. Mas neste dia eu quero trazer para você esta lição à parte, preciosa, de uma escola que muitas vezes temos nesta nossa geração desprezado, chamada a escola da autoridade. Eu entendo em parte porque algumas gerações passada e antepassada talvez abusaram algumas pessoas e marcaram, a outros grupos de pessoas o abuso, o autoritarismo. No entanto, o erro de alguém não pode suplantar a verdade. E a verdade é que a autoridade genuína, a autoridade divina, a autoridade bíblica, seja ela dada a Deus, ao pai de família, ao pastor da igreja, ou ao quem Deus queira dar, é divina. Amém? E ela traz lições preciosas. E ela nos ajuda a viver melhor, inclusive como sociedade. Volto a dizer, alguns erram.
mas o erro de alguns não pode suplantar a verdade de Deus. Que possamos nos entristecer com o mal, possamos fazer o bem, mas não menosprezar o ensino da palavra de Deus, que este homem aprendeu nas coisas humanas, mas aplicou nas coisas celestiais. Que esta lição possa ser guardada em nosso coração neste dia. Tenha um feliz dia, um feliz fim de semana. Amanhã teremos a missionária Vânia da Silva conosco, nos ensinando, meditando na palavra de Deus um pouco mais, a partir do livro do profeta Jeremias. Eu espero você, e se você tem alguém que possa convidar para estar conosco, convide também. Tenho certeza que estas meditações, estes devocionais, têm nos acrescentado, pelo menos a mim, tem demais, e eu agradeço